Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão acompanhando online essa terceira parte da mensagem do nosso irmão Brana, que nós estaremos passando hoje. Nós daremos início agora ao culto com uma oração. Vamos inclinar a cabeça. Pai Celestial, te agradecemos, Pai, por essa palavra, Pai Celestial, essa palavra de restauração que o Senhor tem mandado para nós, Senhor. Ó Deus amado, te pedimos que o Senhor, Pai, Pai, que essa palavra possa entrar em cada coração, Pai, em cada lar, Pai Celestial, possa haver, Pai, uma mudança, Pai, uma restauração, Pai Celestial, Pai, uma nova vida, Pai Celestial, possa haver, Pai, curas, Pai Celestial, libertações, Senhor Jesus Cristo. Pai, que cada pessoa, Pai, possa absorver, Pai Celestial, mais e mais, Pai, as tuas bênçãos, Pai, em seus lares, Senhor. Pedimos por cada um, Pai, esteja com cada um, Pai, dando mais e mais do teu Espírito Santo, Pai Celestial, através dessa palavra, Pai Celestial. Pai, que esse culto, Pai, seja para a tua honra e glória, Senhor. Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Me tomado em teus braços, tem me dado salvação, do teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Só posso dar-te agora minha canção. Graças, graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. A vida, entregaste tudo ali, vida eterna presenteastes ao morrer. No teu sangue tenho entrada até o trono celestial. Posso entrar com segurança diante de ti, para dar-te graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Glória a Deus. Além do céu azul, Jesus foi preparar um lugar para quem a vitória alcançar. Glória a Deus. Que essa vitória, cada um de nós, possamos alcançar em Jesus Cristo. Além do céu azul, foi Jesus preparar um lar para dar a quem a vitória alcançar. Anelo conseguir a vida no porvir, com fé no meu Senhor Jesus. Sei que
nada tenho pra dar, mas sei que meu Jesus já me veio salvar. Agora quero eu ter fé no coração, até seu rosto ver no além. Amém. Glória a Deus. Teremos o serviço dos dízimos e ofertas. Querido amado Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, uma vez mais, Pai, por essa oportunidade de estarmos reunidos no Teu santo nome, Pai, para te agradecer, Senhor, pela nossa saúde, pela nossa família, pelo nosso trabalho, Pai, por tudo que temos e somos, Senhor, por causa da Tua graça, Senhor. Te pedimos humildemente que sempre possamos ter saúde e força para o trabalho, sustento digno, Senhor, de nossa família. Também te peço humildemente que derrame uma bênção especial aos dizimistas e ofertantes, Senhor, e aquele que necessita de um trabalho, abra a porta, Pai, repreenda o devorador. Te amamos, te agradecemos por tudo, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Logo após estaremos lendo, antes da pregação, se os irmãos quiserem acompanhar, pegar suas Bíblias, leremos primeiro Colossenses do 15 ao 29. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. 1 Colossenses, a partir do versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestados, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o primogênito e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também que, noutro tempo, éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou
no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora ao que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e com todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança de glória, a quem anunciamos, demonstrando a todo o homem, ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo, segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Deus abençoe a sua palavra. Porque eles não aceitam, eles não podem receber, disse novamente essas coisas. E como eles poderiam? Porque Isaías disse que não podiam. O profeta Paulo disse, nos últimos dias as pessoas seriam obstinadas, orgulhosas, mais amigos eleitos do que amigos de Deus, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, sem amor para com os bons, obstinados, orgulhosos, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desses afasta-te, pois esse é o tipo que vai de casa em casa, leva mulheres nessas, levadas de vários concupiscentes, com shorts, cabelo curto, tudo mais, levados de vários concupiscentes, dizendo, está tudo bem, eles estão loucos, não dê conhecimento, eles não podem chegar ao conhecimento da verdade, e esses homens resistem como Janes e Jambres resistiram a Moisés, podem produzir uma igreja, produzir um grupo de pessoas, porém, seu desvario será manifesto quando Jesus toma sua noiva e a coloca aqui em cima e diz, esta é ela, e para longe ele vai com ela. Olhe, ao ter a revelação desse segredo declarado a eles pela sua graça, olha, quando esta grande revelação, o mistério revelado, lhe é declarado, então você condena todas as coisas do mundo. Agora, vou voltar mais uma vez. Simplesmente podia muito bem dizê-lo, estou apontando para isso por causa da fita daquelas pessoas, porque ela vai do outro, elas vão para o outro lado. Esta fita vai através do mundo. Vocês, mulheres que sustentam ter recebido o batismo do Espírito Santo e não têm a coragem de deixar seus cabelos crescerem completamente, quando a Bíblia condena isso, diz que o homem tem o direito de deixar sua esposa em divórcio se ela corta o cabelo. Honroso diante de Deus, assim fazer. A Bíblia diz que se ela corta o seu cabelo e desonra a sua cabeça, isso é baixo. Você sabe, baixa. A mulher até mesmo orar com seu cabelo curto usando shorts, essas calças compridas, e a Bíblia diz qualquer mulher que vestir uma peça de roupa que pertence a um homem é abominação, é Deus imundo, sujo como um velho banheiro fétido em algum lugar. Que coisa, a imundície nazarenos de Deus. Então você tenta orar e oferecer orações numa coisa dessas? Deus recusa isso, rejeita, isso mesmo. Agora, espere um minuto, irmã Brana, você está falando sobre o Velho Testamento. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, é a plena revelação de Deus. Se Deus alguma vez diz isso, ele jamais pode mudar, sempre magnifica isso, não muda, a lei magnifica, não muda, magnificada. Porém, qualquer que será magnificada, atentar para uma mulher, para a cobiçar, nunca mudou o mandamento. Lembra do dia do sábado para o santificar. Agora ele o magnificou. O descanso vem para guardar o Espírito Santo. Mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, retém aquilo que é bom. Pelo que seus lábios estranhos e por outras línguas eu falarei a este povo. Esse é o descanso, esse é o
refrigério da presença do Senhor. E, no entanto, eles não ouviram isto e balançavam suas cabeças e iam embora para suas denominações. Este é o refrigério. Veja, magnificando o dia do sábado para vocês sabatistas. Oh, que coisa. Ele não muda, ele magnifica. O inferno tem aberto as suas portas para recebê-los. Agora, vocês podem ver agora a mensagem do tempo do fim. Por que ela é rejeitada? Podem? Agora, nenhuma denominação, mas a revelação de seu mistério. Veja, nenhuma denominação, a revelação. Deus não é conhecido pela denominação, conhecido pela revelação. Olha, Deus em seu corpo, Cristo, e Cristo em seu corpo, a noiva. Oh, que coisa. Deus manifestado em Cristo, Cristo manifestado na noiva. E assim como Deus tirou do corpo de Adão a mulher e ela saiu, então Deus tem tirado do corpo de Cristo, sua carne e seu corpo, o qual é a sua palavra, e está trazendo para fora uma noiva que não se deixará enganar por denominação ou credo. Não, Senhor, mas ela está voltando com a pura e inadulterada palavra de Deus sendo manifesta. Eu espero que cada homem que ouve esta fita, cada mulher entenda isso. Está vendo? Ela é a segunda Eva, mas ela não está estraçalhando e estragando suas vestes de pureza e santidade para o seu marido. Ela permanecerá com a palavra dele, independente do que qualquer um diga. Você pode ter esses movimentos ecumênicos, o que desejar, afiliações, eles vão provocar perseguição muito em breve e fechar as igrejas. E as igrejas como esta, que não são denominações, usarão como depósitos. E algum homem, se for oferecer oração para alguma pessoa que não pertence ao movimento ecumênico, será fuzilado no mesmo instante. Ministro luterano, esse aqui, assim e tal. E isso está bem, vocês podem ler aqui na revista de vocês, é correto? Não faz nenhuma diferença o que eles dizem, a igreja permanecerá fiel nessa luz, ela já tem provado, ela fará novamente a despeito de tudo, e eles, todos os movimentos ecumênicos e tudo mais acabarão, ali sem mancha nem ruga, ele permanecerá ali. Note, Deus se manifestou em seu corpo, Cristo, agora você vê a bela coisa tríplice, Cristo em seu corpo, a igreja, vindicando sua palavra prometida, como Deus fez através de Cristo. Quem me pode condenar de pecado se eu não faço as obras do Pai? Então, eu tenho onde tenho falhado. Agora vocês, companheiros, dizem que estão fazendo sua denominação. Agora mostrem. Mostrem onde eu falho em ser o Messias. Mostrem onde eu falhei com respeito a um só sinal que Deus disse que o Messias faria. Eu tenho cumprido. Deus em seu corpo. Agora Cristo, as obras que eu faço também fareis. Vejam, mesmo Deus, as obras que eu faço também fareis. Mais do que essas, pois vou para o meu Pai. A igreja ficará um pouco mais na luz, vindicando a sua palavra prometida, assim como Deus cumpriu suas promessas no corpo de Cristo. Também está Cristo fazendo suas mesmas obras no corpo de Cristo, a igreja, veja agora, declarando o seu mistério, a sua árvore noiva no último dia, produzindo os frutos que estavam na árvore no princípio. Observem, a árvore lança uma vara, um luterano, o que fez? Quando a árvore começou a surgir, aqui veio o fruto surgindo com ela. O que aconteceu? Denominaram-se. O podador se aproximou, o pai, o lavrador, e cortou. Surgiu o wesleyano, começou crescendo bem. O que fez? Fruto voltou para dentro da árvore novamente. Então cortou a videira e ela morreu. Mostre-me uma só igreja, desejo conhecer. Eu tenho 33 anos de história de igreja. Mostre-me uma só ocasião onde alguma igreja que uma vez se organizou não tenha morrido no mesmo instante. Mostre-me um só lugar onde elas tenham se levantado, além de somente números e coisas, nenhum revivamento. Isso não está ali, não, Senhor. Ela está completamente morta. Deste modo, o que fez o lavrador aproximou-se e apodou, produziu fruto denominacional, limões, uma laranjeira. Deste modo, podou completamente. Mas onde está o coração da árvore? Bem no meio. E ele tem podado totalmente até o fim, até a copa. E ele tem uma semente aqui embaixo na raiz, como a árvore está plantada junto a ribeiros de água, aquele que leva as leis e o amor de Deus em seu coração, pois será como a árvore, Salmo 1, plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, na estação própria dará o fruto. E onde o fruto amadurece, na copa da árvore, a luz fica sobre ela, isso mesmo, e bem na copa da árvore. Nesses últimos dias, ele está produzindo uma árvore noiva. Agora lembre-se, ele é essa árvore da vida, contrária à semente da serpente. Ele é essa semente, a semente da mulher, a árvore da vida do jardim, e
e para que eles não estendam suas mãos, removam essa árvore, comam dessa árvore e vivam para sempre. E ele é a única árvore que pode ser tomada para que você possa viver para sempre. Sua palavra é vida. E que seja então a palavra de Deus, a qual Eva rejeitou no jardim do Éden. Então aqui está Cristo, a palavra manifestado. E quando ele veio na terra, ele era a árvore da vida. Creem nisso? E Roma, o que fizeram? Ele teve de ser derrubado. E ele foi posto, ela teve de ser derrubada. E ele foi posto no madeiro de desgraça. Maldito é aquele que foi pendurado no madeiro. E agora, através disso, ele produziu uma árvore noiva, a qual será a árvore da vida restaurada de novo a ele, como marido e mulher no jardim do Éden, pela mesma palavra, mesmo Deus manifestado, marido e mulher, a mesma árvore noiva de volta novamente. Note, como que coisa, realmente tanto aqui que poderíamos simplesmente continuar. Note, a árvore do corpo de Cristo no jardim, agora dando a conhecer seu mistério a essa árvore noiva, redimido por Cristo, segundo Adão. Creem que ele foi voltando para o lar, para o Éden, com sua esposa caída, redimida, e de volta ao lar novamente. Isso é Cristo, é a igreja hoje, tomando de volta a sua esposa. É o tríplice mistério. Agora estão vendo Deus manifestado em Cristo, Cristo manifestado na igreja, tudo junto, para fazer de volta o Adão e Eva original novamente, um homem e uma mulher, os quais são feitos do mesmo sangue e do mesmo Espírito. A igreja é o sangue de Cristo pelo Espírito, porque a vida está no sangue. E isso é o batismo do Espírito Santo que nos batiza dentro do corpo, que reconhece somente seu corpo, sua carne, sua palavra. A denominação não irá, nunca tocará nisso. É uma revelação, ela conhece, também Eva conheceu, mas ela caiu, porém, esta conhece isso e não cairá. Ela está ordenada, aleluia, ufa. Ela está ordenada para não cair e não falhará. Ela está predestinada. Bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecado. Vocês, ministros, sabem do que estou falando quando há uma ou duas dúzias de vocês sentados aqui. Bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecado. Davi, note, redimido de novo com ele, indo para o lar, de volta para a vida eterna num corpo humano, comendo, bebendo, vivendo para sempre. Isaías disse, edificariam casas e as habitariam, plantariam vinhas e comeriam fruto, não edificarão para que outros tomem, os filhos não tomarão, mas eles estarão ali com seus descendentes. Ele edificará e permanecerá ali. Ele não edifica para que outros comam, ele edifica e come ele mesmo. Amém! O que é isso? Sua noiva voltando com ele, redimida de volta ao Adão e Eva original, pois a morte é deixada para trás. Eles olham de volta para a cruz e veem que a morte foi paga. E agora, pela fé, estamos ressuscitados com ele, assentados nos lugares celestiais agora mesmo, olhando de volta para o que nos redimiu, esperando o marido vir para continuar a marchar para o lar com ele. O tríplice propósito de Deus manifestado em Adão e Eva, em cada profeta, e no decorrer das eras, aquele que é de vir, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, a manifestação completa, a revelação da palavra de Deus, Adão e Eva voltando para o lar novamente, redimidos, Deus fazendo-se conhecido. Ali se assentará no trono de Davi, correto, e há de possuir, reger todas as nações com vara de ferro. Haverá uma árvore de cada lado, e para cada nação que entrar, esta saúde será. Estas folhas serão para a saúde das nações. Os reis tirarão dela a sua honra, trarão para ela sua honra, não haverá nada que possa contaminar. E o Monte Sião terá uma luz sobre si, o dia e a noite inteira, e os inimigos andarão nessa luz. Oh, aleluia! De pensar que não é uma história fictícia, que não é alguma concepção teológica, uma revelação de Jesus Cristo pela sua palavra, a qual está brilhando com excelência por todas as eras. É real nessa era, é real aqui, é real comigo, é real com você, e com cada homem e mulher que retém esta revelação. Amém! E ver o propósito de Deus declarando-se, pulsando-se através da vida, que você é prisioneiro dele agora, prisioneiro de seu amor. O mundo pode rir, zombar, dizer, venha para fora, você poderia ir, mas você é prisioneiro. As mulheres podem representar Hollywood, mas você não, você é prisioneira. Veja, você é uma prisioneira de Cristo. Outros homens podem fumar, beber, comportar-se assim, mas chamam-se de cristãos, diáconos, pregadores, mas você não, você é prisioneiro da palavra, dando a conhecer seu ministério e sua árvore noiva redimida por Cristo, segundo Adão, voltando para o lar para serem restaurados de novo ao Éden original, livres de morte, enfermidade, tristeza, vergonha, voltando com vida eterna. Tantas pessoas têm concepção errada para converter pessoas ao cristianismo e para o seu governo. Não é o pensamento de Deus, de forma alguma. Você diz,
Nós fazemos conversos para o cristianismo por seu governo. Não é isso. Eles não devem beber, não devem mentir. Saiba que maometanos podemos superá-los com excelência. Você conhece pagãos da África, os negros, e eles têm leis entre si, entre suas tribos, superam a excelência qualquer coisa que você possa produzir como cristianismo. Se uma jovem não está casada por volta de certa idade, ela tem que deixar a tribo, tirar a sua pintura tribal. Ela vai para a cidade, ela é meramente uma operária. Antes de se casar, ela tem de ser colocada à prova por virgindade. Se ela estiver achada culpada, cometer adultério e haver cometido adultério, ela tem de dizer quem é e os dois são mortos. Podem superar isso. E que seria de você se fizesse isso assim com cristãos? 99% deles morreriam antes do amanhecer. Isso mesmo, ambos homens e mulheres. E o quê? Você diz, bem, eu sou puro. Qualquer que atentar numa mulher para cobiçar já em seu coração cometeu adultério com ela. Agora, que me diz disso? Que me diz de você, irmã, que se apresentou diante desse homem dessa maneira? Você é simplesmente tão culpada como se cometesse. Porém, está tudo certo. O pastor tem medo de dizer isso. Porque a sua sede denominacional o expulsará se ele endireitar isso. São híbridos, não tomam a palavra disse que é a verdade. Jesus disse que é a verdade, ele é o cabeça. Agora note, Deus fazendo-se conhecido, não espera que façamos convertidos ao cristianismo por um governo, mas pela revelação. O Cristo é você, assim como Deus estava em Cristo. Assim como Deus estava em Cristo, Cristo é em você. Quando o que Deus fez em Cristo, Cristo faz em você. Aqueles sinais que Deus fez em Cristo, Cristo faz em você. Isso não é formoso? Oh, que coisa, eu gosto disso. Jesus disse naquele dia, naquele dia, quando esta revelação for declarada, sabereis que eu estou no Pai, e o Pai em mim, eu em vós e vós em mim. Quando a revelação for declarada, naquele dia sabereis que eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai e o Pai em mim. Então, quando a revelação surge, então eu em vós e vós em mim. Aí está vendo a múltiplice, tríplice, para quê? Para trazer de volta. Nós temos de ser. Assim como Jesus era a palavra de Deus, ele vindicou mesmo se ele era a palavra. Se ele não tivesse manifestado a palavra, ele teria sido algum grande teólogo. Esse teria sido o verdadeiro Messias que o mundo esperava. Sim, Senhor, teria sido. Isso é o que estão esperando hoje. Alguém que possa exceder a Billy Graham, ou alguém que possa acabar completamente com a organização deles, que apareça, mostra os batistas que eles não sabem onde estão parados. Seguro, está esperando isso. Porém, a igreja está esperando pela humildade e sinais do Deus vivo. Jesus não era um grande teólogo, ele era um camponês comum, filho de carpinteiro. Ele perambulou, mas Deus... Ele disse, algum de vós mostrai-me o que a Bíblia diz que hei de fazer e que eu não tenha manifestado. Deste modo, a igreja pode fazer a mesma coisa. Aquilo que Cristo fez também a igreja faz agora. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu em vós e vós em mim. Aí vai, continuando a marchar para Sião, o reino. Naquele dia conhecereis que eu estou em vós. E observem isso. Aqui é formoso. Eu não quero que vocês percam isso. Vocês, pessoas afitas ali nas selvas. E assim como o Pai me enviou, também vos envio. Agora observem, o Pai que o enviou entrou nele para vindicar a si mesmo, pois ele era a palavra, e o mesmo Jesus que o envia vai com você, em você, para vindicar o mesmo Deus. Assim como o Pai me enviou, eu envio, eu vivo pelo Pai, também eu vos enviarei e vós vivereis por mim. O que ele é a palavra. Você vive pela palavra. Como eu gostaria de pegar um texto a respeito disso e pregar por volta de umas 2 horas sobre isso. Note, e o Pai que me enviou foi com ele, e o Pai que envia. O Jesus que nos envia vai dentro um pouquinho e o mundo não me verá mais. Todavia vós me vereis, pois eu, pronome pessoal, eu, a pessoa Jesus, estarei convosco mesmo em vós até o fim do mundo. As obras que eu faço, vós também as fareis. Agora volte e veja o que ele fez, então veja o que você faz. Logo compare você mesmo. E assim foi como nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem, assim como os dias de Ló, quando o moderno Billy Graham e Oral Roberts desceram para Sodoma e pregaram aqueles sodomitas, cegaram seus olhos com o evangelho. Um só anjo permaneceu atrás, um mensageiro com Abraão e o grupo eleito. E que tipo de sinal ele fez? Está vendo?
E do que Abraão o chamou? Elohim, Deus manifestado em carne. Jesus mostrando que ele próprio, Deus nele, será manifestado em sua noiva nos últimos dias. Oh, que coisa! Que coisa! Simplesmente teria um fim para isto. Uma revelação de Deus é eterna. Mantém assim interminavelmente. Note, então, um semelhante ao primeiro Adão e Eva antes que o pecado separasse em morte. Agora Cristo, o segundo Adão em vida, redime a sua noiva da morte. E agora, no seu caminho de volta ao Éden original, restaurando de novo sua noiva em companheirismo, de novo com Deus como marido e mulher no jardim do Éden. Seguramente, Cristo é sua noiva. E Deus, naquele dia, seja o reino entregue ao Pai para que ele possa ser tudo em tudo. Estando ele ainda falando, eu ouvirei Davi, Cristo, Davi assentado no trono, o rei sobre toda a raça humana. E estando eles ainda pensando, eu saberei sobre o que estarão pensando. Antes que falem, responderei-lhes. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, o leão comerá palha com o boi, se apacentarão juntos, não farão mal nem dano em todo o meu santo monte. Bem exatamente de volta ao Éden. Aí está seu tríplice propósito. Ah, Deus, ajuda-me a conhecer isto, ajuda-me. Ouça atenciosamente agora, enquanto prosseguimos, voltando ao Éden original. Então, quando nascemos dele, somos cheios dele. Veja, a sua vida, a vida dele está em você. Então, todas as nossas ações deveriam declará-lo, como tirar vida de uma árvore e colocá-la em outra. Tire a vida de uma pereira, coloque uma macieira, dará peras. Tem de dar, porque é a seiva, a vida nela, o geme, é a pereira. Então, todas as nossas ações deveriam declará-lo. Nós temos o seu nome. Está certo? Nós deveríamos dar o seu nome. E lembre-se, nós estamos agora como sua noiva, fecundados pelo seu Espírito. Oh, que coisa! Oh, a igreja dando à luz filhos, veja, fecundada do seu nome pelo seu Espírito, dando à luz o seu nome, dando à luz a sua vida. Produzindo os sinais de sua vida, evidente com as preeminências, evidência de sua ressurreição, mostrando que ele não está morto, mas vivo para todo o sempre. Isso é vida eterna, e um vindicado vindica para o mundo que estamos vivos nele. Ufa! Como você sabe? Porque é um membro da igreja, porque Cristo está vivendo através de você. Tão fecundado do seu espírito que você é um prisioneiro para qualquer coisa. Você está preso, que coisa, ao evangelho, preso à palavra. E todos os filhos que você possa dar à luz são assim porque você é um prisioneiro. Você não pode cometer adultério e está fecundado. Glória! Ele não pode se apoderar. O ventre da vida está fechado para qualquer coisa, mas você já é dele por predestinação. Essa semente veio à vida, nenhum mundo pode entrar. Oh, como nós gostaríamos de ficar nisso por cerca de 1 hora. Eu estou seguro de que vocês entendem. Cristo e dele somente já terminado. A semente estava ali. A semente já estava. Quando ela foi colocada ali, antes da fundação do mundo, tem nos predestinado para a vida eterna. É assim que o que vivifica flui, essa semente depositada, outras sementes que simplesmente entravam, não se apoderavam, simplesmente não podia ser igual. Mas quando essa semente entrou rapidamente, ela fechou o ventre e todas as demais foram expulsas. E você se torna um prisioneiro envolto em Cristo. Cristo é você, sua vida, produzindo a sua evidência e seus sinais. Oh, que coisa, que coisa, que coisa. Olhe, trazendo os seus sinais de vida como evidência de sua ressurreição, provando ao mundo essa vida eterna. Vindica ao mundo que estamos vivos nele. E pense nisso. Vivos com Deus, nosso Redentor, que nos criou para exatamente o mesmo propósito, a igreja é sua vida criadora e nós. Ou seja, Moisés poderia dizer pela palavra de Deus, venham, e ali vieram moscas. Um Deus que pode fazer moscas, pode fazer esquilos, tá vendo? Desse modo ele faz tudo o que ele deseja, ele pode criar, ele pode fazer qualquer coisa, ele é Deus, exatamente o mesmo Deus, vida criadora, está em você. Você é um prisioneiro, você não pode falar até que ele diga para falar. Quando falou, é a palavra
palavra de Deus. Ele vindicou que isso tudo mais está certo. Ele sabe quando é falado e assim tem de ser. Moisés tomou a sua vara e disse venham rãs, porque Deus disse venham rãs. Ele somente transmitiu isso. E rãs estavam em tudo, em todo lugar. E de onde elas vieram, ninguém sabe. Elas não estavam ali antes. Mas o Criador, Deus, operando através de um homem, criou coisas gênero vivente. Mesmo Deus que faz a primeira rã pode fazer a segunda. E que coisa! Você está vendo o que eu quero dizer? Fez o primeiro esquilo, o segundo faz qualquer esquilo, pode fazer esquilos onde não há esquilos. E ele pode fazer qualquer coisa que desejar. Ele é Deus, é Deus. A sua vida, que coisa, quando penso nisso, faz-me tremer. Para viver com Ele, indo ao lar com Ele, para viver com Ele, indo ao lar com Ele, para viver com Ele para sempre, tendo vida eterna. Este é o grande mistério do amor de Deus expresso, que Deus e o homem se tornaram um. Está vendo? A coisa toda é Deus e homem. Deus e homem eram um ali, Deus e homem são um aqui. Que é isto? Sendo cheio do seu Espírito, ele tendo as preeminências. Essa foi a realização de Deus, o propósito de Deus, para que ele pudesse entrar em Cristo e Cristo em nós, e todos nós juntos um. O Espírito Santo é a mesma coisa, ele revelou a Cristo, revela-o aqui sobrenatural, poder criador, que coisa. O mesmo Deus que pode dizer isto a Moisés, venham rãs, o mesmo pode se levantar ali, que esta água se transforma em vinho, amém, certo? Ele é o mesmo Deus, o mesmo ser, ele simplesmente não muda, é Deus no homem, é a sua manifestação, é o que ele está revelando, é o que ele está tentando fazer, a própria palavra de Deus revelando isso, mostra que o homem não pode criar, Deus é criador e não é mais o homem, é Deus o criador no homem, o qual é sua igreja, agora indo ao lar para o céu viver com ele sempre, Deus expressa amor eterno pela igreja. Ouça com atenção agora, quero que não fale em entender, nenhuma outra igreja, nenhum outro sinal, nenhum outro companheirismo, nenhum outro governo, nenhum outro testemunho, nenhum outro credo, nenhuma denominação é aceita fora disto. Deus não aceita nada mais a não ser isso. Cristo em você é a esperança da glória. A única coisa que Deus reconhece. Nenhum companheirismo, nenhuma igreja, nenhum credo, nenhuma denominação, nada. Tudo mais está morto. São fragmentos que têm de ser cortados, podados para longe, para que Cristo possa viver com preeminência em você. Não se referindo de novo, tenho colocado bem aqui. Esta é a minha organização. Isso tem de ser cortado. Eu tenho a minha tal e tal. Minha mãe me dirá que eu sou um santo rolador. Isso tem de ser cortado também. Bem, eu sei que meu marido quer que eu use shorts. Tem de ser cortado também. Tem de ser cortado e podado até que haja somente você e Cristo unicamente. Pense, pela presença viva do Cristo vivo, pela palavra viva. O Cristo vivo, a presença viva, a palavra viva. Observe, pela sua própria pessoal, vindicação pessoal, prova a sua igreja. Não membros. Ele nunca fez isso nos dias de Moisés, nunca fez isso nos dias de qualquer outra pessoa no fim do mundo, quando chegava ao ponto onde era destruição. Os dias de Ló não foi quadro de membros, foi uma vindicação pessoal. Deus em carne, veja, uma vindicação pessoal. Lembre-se, pense nisso, pessoas nascem de seu espírito. Num dia como esse, nesta grande era denominacional que vivemos, e o Deus vivo toma a sua palavra viva e a vindica pessoalmente. Esta vida que está na palavra, o germe que está na semente, e a palavra é uma semente que o semeador saiu para semear, e a vida de Cristo na palavra, pessoalmente, em você, vindicando algo que você não pode fazer, provando Ele mesmo, que não é você, mas é Ele. E você se torna um escravo dele por amor para ser uma noiva. Graças seja ao Deus vivo que criou os céus e a terra e tudo que há no meio. Não é de se admirar. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é de vir, a raiz, geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Ele é tudo em todos. Sua presença no indivíduo com uma vindicação pessoal de si, expressando-se a palavra viva que é prometida para o dia, expressando-se através de você, uma vindicação da grande revelação de Deus
Olhe, somente em um indivíduo, nunca em um grupo. Um indivíduo, não em um grupo. Sua identificação é com um indivíduo. Vocês entendem isso? Não com o metodista, com o batista, presbiteriano, luterano, pentecostais, mas com um indivíduo. Eu tomarei um, deixarei um, eu o separarei, isso mesmo. Haverá dois no campo, eu tomarei um, deixarei um. Haverá dois na cama, tomarei um, deixarei um. Não é um grupo, é uma vindicação pessoal de um filho de Deus fecundado, cheio do Espírito Santo, tão rendido a Deus que ele não se importa com nada mais. É o Espírito Santo vivendo sua vida, pulsando através dele, mostrando a vindicação pessoal da palavra, ela mesma expressando-se ao povo e ao mundo. Como pode o mundo cegamente passar por algo como isso? Exatamente da mesma forma que os católicos passaram por São Patrício e não o reconheceram até depois de morto. A mesma coisa procederam com São Martinho, não reconheceram. A mesma coisa tem feito em todas as eras. A mesma coisa fizeram com Joana d'Arc. A Igreja Católica queimou como bruxa porque era espiritual. Por volta de 150 anos mais tarde, desenterraram o corpo desses sacerdotes e os inseriram para cumprir penitência. Isto passa diretamente por eles, não reconhecem até que passe. Somente pega a semente predestinada que Deus predestinou antes da fundação da terra. A mesma coisa veio através dos dias de Noé, a mesma coisa através dos dias de Moisés, nos dias de Elias, dos profetas, de Jesus, assim por diante até o fim desta mesma hora. A pessoa fecundada com a semente de Deus, a palavra ali dentro, manifestando-se tão rendida à vontade de Deus que a palavra e só a palavra manifesta-se nesta pessoa, o prisioneiro a um indivíduo. Não diga minha igreja. Agora, minha igreja não tem nada a ver com isso. É um indivíduo, uma só pessoa. Todo o inferno está contra este ensinamento. Todo o inferno está contra essa verdade, porém, isto é verdade. Jesus nunca disse, agora Pedro, você e João e todas as demais pessoas, vocês têm obedecido a revelação, agora toda a igreja está salva. Isto foi para ele pessoalmente. Eu te digo, não para eles, a ti, tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E a palavra Pedro significa uma pedra, pedra significa o confessado, o separado. Sobre uma certa pedra, sobre uma certa coisa, veja, um que foi chamado para fora, a igreja chamada para fora, sobre esta pedra, sobre esta revelação. Carne e sangue nunca revelaram isso a ti, mas sobre esta revelação, um grupo chamado para fora, eu edificarei a minha igreja neles, e todas as portas do inferno jamais conseguirão resistir a ela. Nenhum só cabelo tua cabeça perecerá, tu és meu, te ressuscitarei no último dia, darei a vida eterna e ressuscitarei nos últimos dias. Aí está a revelação. Não eles, mas ele, um indivíduo. Não um grupo, um indivíduo. Todo o inferno está contra isso, porém seu mistério é somente revelado à sua noiva amada. É a única que poderia vê-lo. E ele disse, bem falou Isaías, é vós hipócritas falsos, vós saís aqui, dizeis, ó, os grandes santos profetas, nós assinalamos os seus túmulos, nós os polimos, disse ele. Vós sois aqueles que o colocam ali. A mesma coisa diria para as igrejas católicas em seus dias, quando a eles foram enviados profetas do Velho Testamento, antes que tivessem Niceia, Roma e eleito. Aqueles velhos profetas saíram dali comendo larvas e coisas de terra, da terra, até mesmo sem roupas para vestir com pele de ovelha, e procuravam defender a verdade da Bíblia. Porém, a igreja católica quis a sua concepção intelectual. Ali veio São Irineu, Policarpo, Martim e todos os demais. E o que fizeram? Eles colocaram na tumba Joana d'Arc, São Patrício e o restante, os colocaram ali, agora voltam e caem as paredes, como eles fizeram com Joana d'Arc. O que fizeram? Os colocaram ali dentro. Então eu digo, assim como o seu espírito clama sobre vocês, paredes caiadas, hipócritas, quando vós tomais a concepção intelectual do homem e deixais a palavra, em vez de virem fecundados da semente de Deus, a palavra em vós, tendes tomado as outras coisas híbridas. Não é de se admirar que se assente como uma prostituta porque comete fornicações espirituais, ensinando as pessoas coisas do homem, não coisas de Deus. Porém ele disse, não temas, ó pequeno, no rebanho, a vosso Pai agradou-vos dar o reino. Certamente, a Bíblia em Apocalipse diz, esta grande cidade reinou sobre todos os reis da terra.
Disse que era uma prostituta. Que é isso? Uma mulher que sustenta ser dama comete fornicação. Ela tinha um cálice em sua mão de brinde ao mundo, cheio das imundícias e abominações das suas fornicações. E ela tinha filhos da igreja protestantes, uma vez que cada uma delas saiu dessas falsas doutrinas, mesmos batismos pelo aperto de mãos, em vez do batismo do Espírito Santo e falsa doutrina delas, do Pai, Filho e Espírito Santo, e nome da noiva, do noivo, assim por diante. Você diz, não faz nenhuma diferença? Faz! Se eu coloco o seu nome num cheque e digo, oh, reverendo, para o ministro, assim por diante, não descontará. Ele é recusado no banco, porém todo esse mistério é revelado somente como ele prometeu a sua noiva. O inferno está contra esta verdade da revelação desse mistério. Porém a noiva será baseada nisso, é a posição dela. Por que você tem fome, igreja? Por que tem sede? E é o Pai tentando lhe revelar este mistério escondido. Porém você deixa tantas coisas tirar isto de você. Você deixa o seu trabalho, deixa a sua esposa, seu marido, os seus filhos, cuidados do mundo, deixa algum pastor, deixa alguma outra pessoa tirar isso de você quando você, lá no fundo do seu coração, você está sedento, faminto. É Deus tentando revelar isso a você. O último dia está aqui. Vamos recordar novamente. Não posso passar por tudo isso. Agora quero que você olhe aqui um minuto. Encerraremos logo dentro de alguns minutos. Dedique a sua atenção por uns minutos. Note, Colossenses, 18º versículo. No livro de Colossenses, 18º versículo. Agora ele é a cabeça da igreja do corpo, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em que tudo tenha preeminências. Ele é a cabeça da igreja, a qual é o seu corpo, e ele quer as preeminências. Agora ouça com atenção enquanto prosseguimos. O quê? Ele deve ser a cabeça do corpo, o corpo de sua noiva, a qual é tomada dele, carne e osso, como Adão, veja, noiva, nascida dentre os mortos, veja, ou seja, nascida dentre os mortos do pecado da incredulidade. E o que matou Eva? A incredulidade, certo? A incredulidade deles no quê? Pela incredulidade em Deus? Não, ela tinha fé em Deus, seguro. Disse, não há um Deus? Não, Senhor. Ela não era infiel. Bem, ela disse, você sabe, eu não creio em sua palavra de modo algum. Não, ela creu em tudo, a não ser numa pequena coisa. Agora não disse a Bíblia lá no livro de Apocalipse, o próprio Jesus disse, eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas a vós, todo aquele que tirar uma só palavra ou acrescentar uma só palavra. E se todo esse sofrimento e tristeza tiveram que vir porque uma mulher duvidou de uma só palavra de Deus, deixará ele você voltar duvidando de uma só palavra? Ele seria injusto. Veja, isso não seria correto. Aqui está um só homem de pé e ele causou todo esse sofrimento por uma só palavra que foi duvidada. Então, ele segue adiante, leva anos de experiência e toda a Bíblia, assim por diante, outros têm dado suas vidas. Você pode seguir adiante com isso, está bem, de qualquer forma, eu deixarei voltar. Não, Deus não faz acepção de pessoas, está vendo? Deus não faz. Anote, agora, ele é a cabeça do corpo que nasceu do pecado da incredulidade na palavra de Deus. Isso dispensa cada denominação, cada credo. Veja, incredulidade na palavra, a qual é ele mesmo, a palavra da vida, está vendo? A palavra somente tem vida, qualquer outra palavra é híbrida. Não importa quanto se pareça com ela, não é a palavra produz a sua própria vida, que Eva trocou pelo conhecimento pessoal. Está vendo? A igreja trocou através do entendimento de algum homem. Moisés tinha um grande entendimento de Deus até que se encontrou com a sarça ardente. Então ele viu sua falha. A sarça ardente tinha o que Moisés necessitava. A palavra tem o que a denominação necessita. Ele é a cabeça, as primícias da ressurreição. Sairemos dessa revelação. Está bem, certo? Só um pouquinho agora. Ele é as primícias da ressurreição. Está certo? Correto? Observem, então, o que ele é a cabeça do corpo, a qual é sua igreja, noiva. Então, o corpo, noiva, deve seguir a cabeça, pois é parte de sua ressurreição e parte do mistério. Parte do... É impossível que ela não vá. Que coisa. É parte do mistério de Deus, como Deus revelou aqui, ressuscitou
E o ressuscitou pela palavra, de modo que ele revela a sua igreja e está ressuscitando pela mesma palavra. Parte do seu tríplice mistério. Assim como a cabeça foi tirada da tumba, o corpo deve segui-la de volta ao Éden. A noiva, sendo o corpo do noivo, deve seguir a noiva, porque isso é a cabeça, e a cabeça revelada e volta com vida eterna. E o corpo deve seguir a isso, porque são marido e mulher novamente. Amém. Enquanto você está fecundado da mesma palavra, qual é seu corpo? Você tem tomado o seu corpo, tornou-se ele. Quando você toma a palavra, não credo, a palavra não faria isso. Um texto para esta tarde, para prosseguir. Que coisa, não seria maravilhoso? Somente pense. Portanto, o corpo não pode reconhecer, não fale nisto. O corpo, portanto, não pode reconhecer nenhuma outra liderança a não ser a palavra, porque a cabeça está ligada com o corpo e a cabeça é a palavra e é a mesma palavra, uma só liderança. Portanto, denominações e santos padres, tudo mais, são absolutamente estercos. Há uma só liderança que é Cristo. O corpo somente reconhece uma coisa, a palavra. Agora mostre-me onde alguém foi batizado no corpo no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E o que você está reconhecendo? Veja, eu me dou conta de que estou falando a milhares na fita e nós temos o ministério de fitas ao redor do mundo. Em que nome você está batizado? Pois não há nenhum outro nome dado debaixo do céu, disse a palavra, pelo qual o homem possa ser salvo. Se você é batizado para mostrar a sua crença em Cristo e logo toma o nome de um credo, então você é um híbrido. Se você não é exatamente como essa igreja, exatamente como o ensinamento deles, então vocês católicos, vejam como podem ir sob a jurisdição de um Papa agora, dizendo que ele é o sucessor pela sucessão apostólica desde Cristo, e este Papa, esta igreja em si não tão contrário a esta primeira palavra, a qual Deus reconheceu pelos sinais e maravilhas, ser a sua igreja. E de ver a mesma palavra sendo produzida hoje em sua pureza, mostrando a mesma ressurreição que ele teve ali, Deus vivendo entre seu povo, fazendo as mesmas coisas. Então você pode reconhecer uma liderança em Roma? Nossa liderança está no céu. Não vou para Roma, vou para o céu quando morrer. A liderança está no céu. E o corpo deve seguir a cabeça como a esposa segue o marido. Sendo que Adão não foi enganado, ele saiu com Eva, Eva foi enganada, ela estava na transgressão, a ressurreição inteira do corpo teria surgido no dia do Senhor Jesus, quando ele saiu da sepultura, porém ele teve de redimi-la, qual é seu corpo, e ele tem de ser redimido a fim de vir a ele. Vocês entendem isto? Oh, que coisa! Veja, não poderia ter acontecido então. A redenção está continuando, agora você vê os selos. Quando ele estava em sua obra mediadora ali redimido, porém um dia surgirá para tomar esse livro que ele tem redimido. E todos que estão nesse livro serão ele, pois esse é o crente, as palavras no livro e a palavra é ele. Todos que estão nisso, ele surgirá para buscar esse livro de redenção, cujos nomes estão escritos no livro antes da fundação do mundo, quando ele foi morto como um cordeiro. E aqui ele está hoje em sua palavra manifestando a mesma coisa que ele fez ali. Ela não pode reconhecer outra liderança. Não, Senhor, não há nenhum bispo, nada. Ela reconhece só uma liderança que é Cristo. Cristo é a palavra. Oh, que coisa. Ufa. Eu amo isso. Sim, Senhor. Assim como a cabeça foi levantada da sepultura desse modo, o seu corpo deve segui-la para o Éden. Portanto, o corpo não pode reconhecer nenhuma outra liderança, a não ser a liderança da palavra. Nenhuma denominação pode acrescentar nada a isso, pois todo aquele que tirar uma só palavra disso, ou acrescentar uma só palavra a isso, tirou dela. Você está morto, híbrido ali. Bem está aqui atrás, ele testemunha em suas mãos, imundícia de suas fornicações, cometendo adultério espiritual contra a mesma palavra que ela afirma crer. Portanto, é a palavra ou nada. Ele, a palavra. Como você sabe que é correto? Ele, a palavra é vindicada. Ele, a palavra propriamente vindicada, é a liderança, a cabeça da igreja. Ele é a palavra, a liderança. Ele é propriamente vindicado pelo seu próprio Espírito
estando na própria igreja, a pessoa revelando-se em vindicação é a prova direta para o corpo inteiro. Você não necessita de credos, então. Denominações têm perecido, mas a própria liderança é reconhecida no corpo por identificações pessoais, veja, identificando-se. Prova a liderança para o corpo. Então, nós estamos unidos sob uma única liderança vindicada, isto é, Cristo, a palavra de Deus, não sob alguma igreja. Então, nossa liderança é um reino. O reino de Deus está dentro de vós, disse a Bíblia. Jesus, o reino. Nós não somos uma denominação. Nós pertencemos a um reino, e o reino é a palavra de Deus feita espírito e vida em nossa própria vida, realizando cada promessa nesse dia, como foi naquele dia, quando a palavra e Deus eram um. E a palavra de Deus são um em sua igreja hoje, fazendo a liderança do corpo que é redimido para trazer a mensagem nesse último dia e ser levantado dentre os mortos na ressurreição para voltar e restaurar novamente como Adão e Eva no princípio do Jardim do Éden. O tríplice mistério de Deus, seu corpo. Oh, que coisa! Note atenciosamente agora. Com tipos, Israel do passado. Estou demorando muito nisto. Não me deixem ir muito. Agora ouça. Agora nós temos não ser aproximadamente mais 20 páginas, está vendo? Só um pouquinho agora, então deixarei todos vocês irem até o próximo verão, ou algum dia, se o Senhor permitir. Agora, Wally, note agora, unidos juntamente sob uma só liderança, de modo semelhante, tipo de Israel do passado. Agora vocês estão entendendo? Como Israel do passado, um só Deus vindicado por uma coluna de fogo, e se manifestou através de um profeta para ser a palavra. O mesmo Deus, a mesma coluna de fogo, da mesma maneira, ele não pode mudar as suas maneiras. É isso, é exatamente tão perfeito quanto possa ser, não é? Estão vendo? Um só Deus. Quantos deuses Israel tinha? Quantos a noiva tem? Quantos haverão sempre? Seguramente. Veja, sob a liderança do Espírito Santo, o qual era a coluna de fogo nos dias de Moisés, o grande profeta. Ele era dirigido por uma coluna de fogo, está correto? Está bem. Indo para uma terra prometida. E na era cristã, houve um só Deus que apareceu na forma de uma coluna de fogo a um profeta chamado Paulo, que foi enviado aos gentios para tirar um povo por amor de seu nome. Isso é correto? E nos últimos dias tem descido de maneira semelhante, vindicando-se, veja, no mesmo sinal, mesma maravilha, mesma coluna de fogo, mesmo evangelho, mesma palavra, mesma manifestação. Seu corpo fará as obras que ele prometeu com em Marcos 16 e assim por diante. Seu corpo não ficou retido no sepulcro, mas foi reconhecido com ele na ressurreição. Entendem isso? Então o corpo de seus filhos que creem não será retido no sepulcro quando ele vier, mas será reconhecido com ele, porque ele morreu com o propósito de ressuscitar a sua noiva, o corpo. Reconheceu porque é seu corpo, porque é a palavra. Está tão completamente rendida, longe de coisas denominacionais a ele, e ele é a palavra. Está vendo? É reconhecida com ele porque nós temos a primícia da nossa ressurreição. Nós sabemos que temos passado da morte para a vida, tornado prisioneiros dele, e Deus provando a nós pela sua liderança pessoal que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ao fazer as mesmas coisas através da igreja que fez então. Ele em mim, eu nele, em vós, sabe, assim por diante. Seu corpo não foi retido no túmulo, reconhecido com ele na ressurreição do mesmo modo como é agora. O que significa isto? Sua palavra, a qual ele tem começado a ser levantada. A palavra que através de toda a era de Lutero, Wesley, veja, tem começado a se levantar ao seu povo. Ali ela começa a se mover, então ela se moveu um pouco mais. Agora está vindo aí até a identificação. Observe. Agora, a respeito da vida no corpo, é uma vindicação do rapto que está próximo. Quando você vê a liderança e o corpo se tornando um e a plenitude da medida de sua manifestação, mostra que o corpo está quase pronto para ser recebido a liderança.
Nações estão se rompendo, Israel está despertando. Está vendo o que quero dizer? Ele tem começado a dar vida ao seu corpo, porque aquele que ele tem redimido, a obra mediadora está feita, ele está trazendo a sua vida ao corpo em uma vindicação para o rapto. Lembre-se agora, no último dia, se vocês permitirem, simplesmente me tolerem só um pouquinho. Estará tudo bem. Eu não quero que você perca isso. Eu tenho que tomar essa fita agora, sendo que iniciarei isso até aqui. Mais um grande comentário que desejo fazer. Agora note, ouça isso, agora é a grande coisa. Agora é onde nós queremos observar. Lembre-se, nos últimos dias, exatamente, voltará e vindicará o primeiro dia. Veja. Adão e Eva, marido e mulher, nenhum pecado, vida, então a queda. Note atenciosamente, entrelaça-a completamente. Note o que causou isto, Lúcifer. Lúcifer está fazendo agora como ele fez na primeira vez. Exatamente como o reino dos gentios foi introduzido com o rei Nabucodonosor, vindicou a raça gentia por um profeta que não podia interpretar línguas estranhas, visões, que podia interpretar visões e sonhos, e tem vindo através dos gentios sem nada, exatamente medo, persas, e ferro e assim por diante, e nos pés sai novamente da mesma maneira o reino gentio. Note, Lúcifer, nos últimos dias, está fazendo como ele fez no início. O que Lúcifer fez, a primeira coisa que Lúcifer fez foi para separar o companheirismo de Deus e o homem. Ele quis edificar para si um reino unido, um esplendor maior e aparentemente com mais cultura, um reino maior do que Miguel Cristo tinha. Vocês entenderam isto? Agora, se não conseguir entender, levante a mão e direi novamente. Lúcifer, no princípio, seu propósito no coração era executar uma coisa maior e mais brilhante no céu do que Cristo tinha. Isso é correto. Aparentemente, por mais cultura, mais beleza, mais esplendor do que o reino de Cristo. Você pensa que teremos automóveis no milênio, aviões? Está vendo o que Lúcifer está fazendo? Agora, as grandes e fantásticas denominações intelectuais estão fazendo a mesmíssima coisa, reunindo-se para fazer a mesma coisa. Está vendo? Elas estão se juntando e se dominando, cada uma tentando vencer a outra, e agora elas têm tanto esplendor que não sabem o que fazer a não ser unir isso com a Igreja Católica. Está vendo? Lúcifer novamente edificando um reino maior para expulsar as pessoas que não creem em denominações e até mesmo tomar os edifícios das igrejas delas, fazer depósitos e os pastores das mesmas não ter direito de modo algum. E um homem que é um homem enviado por Deus nunca permaneceria numa denominação depois de ouvir isto, se ele tiver o suficiente para sair e olhar para isto. Eu não digo isso criticamente, digo honestamente, para ver isso revelado. Note, nesses últimos dias Lúcifer está fazendo a mesma coisa, podem ver? O diabo fazendo a mesma coisa, edificando uma igreja híbrida, uma híbrida por membros híbridos pelo conhecimento em vez da palavra, pelo homem intelectual em vez do homem nascido de novo. Edificando um reino intelectual que superará em excelência o pequenino rebanho de Cristo. Está vendo? O que é que fez isso? Anjos caídos. A Bíblia disse que foram anjos caídos que deram ouvidos a Lúcifer em vez de Cristo, a quem eles uma vez pertenceram. Está correto? Agora ouça com atenção. Anjos caídos. Que tipo de anjos? Lutero, Wesley, católico, pentecostais, que não mantiveram seu primeiro estado como os anjos fizeram, e tem caído em organização como poder principal de Lúcifer em Niceia. E o que eles fizeram? Organizaram uma grande associação ecumênica de ministros para fazer uma imagem à besta, como a Bíblia disse, e edificando uma economia cristã que fechará as portas dessa igreja e de outras como esta. Está vendo Lúcifer em seu trabalho? Estou tentando lhe trazer a tríplice revelação ou o mistério de Deus.
O que eles fizeram? Venderam-se por arrazoamentos de sabedoria e educação, como fez Eva. Anjos caídos fizeram. Wesley foi um homem de Deus, mas o que seguiu a ele? Anjos caídos se meteram nisso. O que eram os anjos antes? Seres criativos de Deus, porém deixaram-se enganar pela sabedoria de Lúcifer. Deixaram-se enganar por Lúcifer pela sabedoria dele. E você está vendo que se tornaram anjos caídos e organizações de homens que têm saído para estabelecer as verdades na terra antes que a verdade pudesse seguir adiante e proclamar, chegar à verdadeira revelação de Cristo. Anjos caídos entraram e tomaram controle disso e fizeram denominações disso. Essa é a razão porque a revelação do mistério dos 7 selos tinha de ser desenrolada. Agora você vê o que eles omitiram. Se Lutero tivesse ido adiante, isso teria estado aqui. Se Wesley tivesse ido adiante, se o Pentecostes tivesse ido adiante, o que eles teriam feito? Há somente uma coisa que pode acontecer. Tem de haver uma mensagem no tempo do fim, quando já não há nada que possa segui-la. E agora o mundo ecumênico tem estabelecido um tal regime que não pode haver nenhuma denominação e nada mais que siga isso. Ou você está nisto, ou você está nisto. Não está nisto. O fruto está na copa da árvore e a luz está brilhando sobre esse fruto predestinado e ele está amadurecendo na forma de fruto, na semelhança de Cristo, produzindo a mesma suavidade do suro, o mesmo Espírito Santo que ele tinha nele. Espero que você veja isso. Tem de colocar muito num só dia. Deste modo, eles se venderam por arrazoamentos, venderam-se por arrazoamentos de denominação. Se eu puder tão somente pertencer a isto, o prefeito vai a esta igreja, se eu puder ser o metodista ou presbiteriano, olhe só onde ele tem ido agora. Acabei de explicar, aqueles ramos estão podados, estão mortos, eles não estão mais ligados com Cristo, estariam trazendo a mesma vida. Eles não estão ligados com ela. Eles são como uma fruta cítrica. Qualquer fruta cítrica viverá numa árvore cítrica porque dará o seu próprio fruto. E você coloca uma toranja em uma laranjeira, viverá da laranjeira, mas produzirá toranja. Você coloca um limão ali, é uma fruta cítrica, ela produzirá um velho limão azedo, mas está se mantendo na vida. Isso é o que as denominações estão fazendo sob nome da igreja. É a noiva que é a árvore original, o espírito original. A revelação vem de Cristo, não da denominação. Cristo! Note, o que a denominação está tentando fazer é exaltar-se como Lúcifer. Elas assim chamaram a si mesmas de igreja, a noiva, as quais elas estão em Apocalipse 17, como das quais é falado a falsa noiva, acima do pequeno rebanho de Cristo. A noiva, Lúcifer, pensa e a si mesmo se exalta acima da humilde palavra da verdade de Deus pelo conhecimento da revelação e se tem colocado através de uma educação do seminário e teologia, até que eles têm se organizado e você não pertence ao grupo deles. Então, se você não pertence, você é rejeitado. Como Lúcifer fez no princípio, dizendo às pessoas exatamente o que Lúcifer disse a Eva: seguramente Deus nos receberá, nós alimentamos os pobres, seguramente Ele nos receberá, somos uma grande denominação, somos uma linda igreja, olhe para nossos grandes edifícios, olhe para o nosso grande quadro de membros, nós encontramos os milhões, Deus não recusará esse grupo. A mesma coisa que Caim fez, apresentou os belos frutos da terra que ele tinha cultivado, labutado e trabalhado, apresentou os frutos e rejeitou o humilde sangue do cordeiro. Deus tenha misericórdia que homens e mulheres não pensam que eu estou dizendo isso para exaltar algo ou alguma revelação pessoal ou algo. Estou somente lhe dizendo a verdade. Você não pode ver o que eles estão fazendo? Eu falo alto, estridentemente, mas você tem de cravar um prego até que ele repite. Se isso for para adiantar, até que você veja. Agora dizendo às pessoas, seguramente você quer dizer que a nossa grande igreja católica que tem permanecido todo esse tempo, nossa grande metodista e tudo isso, olhe para nossos antepassados. Porém, eles quebraram a palavra do Senhor e Eva era de Deus, é uma de suas, e
ela era um subproduto de Adão, porque ela duvidou de uma só palavra da palavra de Deus. Isto aconteceu. E aqui está Lúcifer em seu trabalho novamente hoje. Lembre-se, o anticristo não é o comunismo. O anticristo é tão parecido com a coisa verdadeira que enganaria o próprio eleito, se possível fosse. Jesus disse em Mateus 24, o eleito, se possível fosse. Lúcifer novamente está quebrando a unidade de Deus no homem, por ele limitar a palavra de Deus para seus arrazoamentos. O que ele pensa que é correto, o que ele pensa quebra a palavra de Deus. E a mesma coisa fez nos dias de Jesus. E Jesus disse, vós, pelas vossas tradições, têm invalidado a palavra de Deus. E as denominações, pelos seus arrazoamentos intelectuais organizados, têm invalidado a palavra de Deus sobre as pessoas. Isso é correto. Eles simplesmente não podem ver isso. Eles dizem, onde está o Deus da Bíblia? Ele está exatamente aqui. Ele é a Bíblia. Isso é o que ele é. Note, agora Lúcifer vem na astúcia e quebra a unidade de Deus com o homem exatamente como ele fez no Éden. Por grandes tentações e promessas de poder próprio e exaltações. Ora, você pode se tornar um bispo se você tão somente permanecer conosco. Você pode vir a ser um presbítero de distrito. Por que você iria para algo como aquilo? Veja, isso é pentecostal, católico e assim por diante. Uma grande e falsa promessa para o homem para receber poder fora da palavra e da promessa de Deus. Você recebe poder quando o Espírito Santo é vindo sobre você, não quando você se torna bispo ou diácono, o que quer. Porém, Lúcifer está atento ao seu trabalho. Esta igreja entende isto? Levante a mão para que eu veja. Está bem, eu não permanecerei com isso por mais tempo, então. Afastando-se a parte da palavra de Deus. Ele fez o mesmo em Niceia, Roma. Você sabe o que Constantino lhes deu? Você passou pelas eras da igreja. Eles não tinham nada a não ser somente Cristo. E eles se assentavam em pequenas e velhas construções em qualquer lugar que podiam. Enchiam áspero de pedra. Você sabe disso. Se você tomou o concílio de Niceia, o concílio pré-Niceia, dos pais de Niceia, assim por diante, é a história da igreja. Eles não tinham nada, mas quando tiveram este concílio, introduziram um pouco o paganismo romano no cristianismo, colocaram homens santos e bispos, assim por diante, papas e todo esse tipo de tolice. O que Constantino lhes deu? Peço a qualquer teólogo que me diga. Ele lhes deu direito de posse, ele lhes deu liberdade, tudo o que eles queriam. E eles trocaram uma palavra de Deus pela sabedoria e cultura do homem. E essa é a mesma coisa que Lúcifer fez então, que ele fez no Jardim do Éden. Eles morreram exatamente ali. A igreja pentecostal morreu em Niceia, Roma, mas para ser ressuscitada na árvore noiva nos últimos dias. Notem, Lúcifer entra astuto como ele fez então. E por tentações e falsas promessas de aparência e de poder a parte da palavra de Deus. Ele fez o mesmo em Niceia, Roma, está fazendo o mesmo hoje no Concílio Mundial de Igrejas Ecumênicas. Vamos todos nos unir, o Papa diz. Desejo que todos os meus irmãos ecumênicos ali se unam comigo. Nós somos um. Isso é correto. Em organizações, vocês são um. Por isso não tem nada a ver com a noiva de Cristo. Nada, irmão. Você nunca a levará em algo assim. Agora está prometido nos últimos dias que a fé original na mesma há de ser restaurada aos filhos de Deus no tempo da árvore noiva. Malaquias 4, Deus disse, antes que o mundo se queime com fogo, eis que eu vos envio o profeta Elias, ele restaurará a fé dos filhos. Agora, isso não foi o primeiro Elias que veio? Não. Agora, nós não ensinamos aqui o manto de Elias e mantas de Elia e todas essas coisas, nós somente ensinamos a palavra de Deus. Isso é o que ele disse, veja, temos todo tipo de negócio de Elias aqui, Elias, que é a tolice. Não estou falando sobre isso, e você que tem mente espiritual entende como a tarde, a hora está ficando tardia, não se pode colocar isso totalmente em fita, naturalmente. Agora, a promessa nos últimos dias, Jesus disse em Mateus, creio que capítulo 11, o capítulo 6, é o capítulo 11, por volta do 6º versículo, quando João enviou seus discípulos para ver se ele verdadeiramente era aquele. Jesus disse, quem saístes para ver? Um vento, uma cana que é agitada pelos ventos, saístes para ver tal e tal. Ele disse, ou fostes ver um profeta. Ele disse, muito mais do que um profeta. João era mais do que um profeta, ele era o mensageiro do concerto. E ele disse, se podeis dar crédito, é este aquele do qual é falado pelos profetas.
dias eu enviarei o meu mensageiro diante da minha face. Agora, isso é em Malaquias 3, não Malaquias 4, porque o Eliseu que havia de vir em Malaquias 4, a terra havia de ser queimada com calor ardente, e o justo havia de, no milênio, caminhar sobre as cinzas dos ímpios, está vendo? Portanto, não é aquele, está vendo? Agora, nós vemos a promessa sendo cumprida. Cristo, a verdadeira liderança entrando, vindo em sua noiva, fazendo as mesmas obras que ele fez no princípio. E se preparando e cumprindo sua palavra, assim como ele fez o princípio em João 14:12. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Então, a cabeça e o corpo estão se tornando um, em obras e em sinais e em vida. Vindicado pelo próprio Deus através de sua palavra prometida para os últimos dias. Ele prometeu isso nos últimos dias. Agora, se você é espiritual, captará. Então, podemos ver que a ceia das bodas está próxima. Agora, se eu nunca vê-los novamente, lembrem-se, a ceia das bodas está próxima. E então, o reino, de acordo com a promessa, está pronto para ser introduzido. O grande milênio, o arrebatamento da igreja e a destruição do ímpio e o mundo sob o sexto selo para ser purificado pelo fogo vulcânico, para tirar toda a corrupção e pecado do mundo e moldá-la totalmente de novo e produzir um brilhante novo milênio para a era que há de vir. Quando vemos todas essas coisas, a grande revelação tríplice, Deus em Cristo, Cristo na igreja, vinda do reino. Adão e Eva redimidos de novo ao jardim do Éden na representação de Cristo e sua noiva, então o reino vai ser restaurado de acordo com sua promessa. Louvado seja Deus. Agora, pela revelação do tríplice mistério, o segredo, e pela palavra pessoal vindicada pela sua liderança original. Não diga, bem, glória a Deus, nós gritamos aleluia, cantamos. Isso não é isso aí. Eu sou missionário, eu tenho ido 7 vezes praticamente por todo o mundo. Eu tenho visto pagãos, demônios e tudo mais dançar e gritar, e tenho visto todos os tipos de manifestações carnais. Isso é carnal. Mas eu estou falando sobre a liderança de Cristo. Note, sendo pessoalmente identificado pela liderança original, nós temos a resposta à pergunta do diabo. Amém, glória! Nós temos a resposta à pergunta do diabo. Ele, Cristo, está ressuscitado e tem pago o preço e levantando a cabeça ou o corpo. O diabo não pode suportar isso. Essa é a razão por que estes reinos ecumênicos estão se estabelecendo. É por isso que todos eles estão entrando no que estão fazendo agora. O diabo, essa é a razão por que ele está uivando da maneira que está. Sua iniquidade, sua trama tem sido descoberta pelo Cristo ressuscitado e levantado na liderança sobre seu corpo. Glória! Você pensa que estou fora de mim? Não estou. Nós temos a resposta ao diabo. Não sou eu quem vivo, mas Cristo, a palavra vivendo em mim. Não é minha ideia, é seu poder. Não minha ideia, é sua palavra. Ele prometeu isso, aqui está. E ele disse que estaria aqui, aqui está. Temos a resposta a ele. Cristo está ressuscitado e tem pago o preço para nossa redenção. O que Deus em Cristo manifestou, ele deu essa carne, isso, e o sangue, para que no sangue pudesse vir a vida e a carne ser redimida, para que Deus, nessa carne redimida, pudesse manifestar sua palavra para o dia, assim como ele fez naquele dia. Ufa! Glória! Vocês estão vendo? Ah, que coisa! Quando eu posso parar, matem. Então nós permanecemos justificados na presença de Deus. Como uma gota de tinta pingando dentro de um barril cheio de alvejante, você nunca mais encontrará a mancha da tinta. Ela foi para algum lugar, nunca voltará novamente. E quando o homem é verdadeiramente redimido, essa semente predestinada, que vê isso e aceita isso, seus pecados são aniquilados. Isto se foi, está separado, isto tem pingado dentro da tinta do sangue de Jesus Cristo e é para nunca ser lembrado. Deus esquece isto e ele permanece como um filho e filha de Deus, a presença de Deus. Amém e amém. Agora somos os filhos de Deus.
Não nós seremos, nós somos. Agora nós estamos redimidos. Temos resposta a Satanás. Deus tem vindicado-se a si mesmo, Deus prova a si mesmo para a sua promessa nesse dia. Aleluia! A liderança está aqui. Amém. Cristo, o Senhor ressuscitado, está aqui no mesmo poder de sua ressurreição que ele sempre teve manifestando-se a si mesmo. Aí está a resposta para o diabo. Essa é a razão porque quando esse homem sentado aqui caiu morto, outro dia sentado aqui, pudemos dizer, volte vida, porque o Espírito Santo assim disse. Por isso é que pode se dizer aquele bebezinho ali no México que estivera morto por quase 15 horas quando a visão veio e disse, chame-o de volta à vida. Ele disse que o bebezinho viva e o bebê sobre o qual os médicos escreveram uma declaração morreu às 9 horas daquela manhã e às 11 horas daquela noite voltou à vida. Está vivendo hoje. Que é isto? Não aquelas pessoas, a liderança e o corpo têm se tornado uma unidade e é Deus manifestado em seu povo. Essa é a razão porque o marido e a esposa não são mais duas pessoas, elas são uma. Deus e sua igreja são um, Cristo em nós, a grande revelação de Deus, glória a Deus, até mesmo levando o seu nome é Jesus, o ungido, a razão porque ele se chama Jesus, ele é ungido, é o corpo ungido de Cristo, provando, manifestou Deus como aquele corpo manifestou. Como aquele corpo manifestou. E aquele corpo redimiu tudo isso, esses corpos. Através dali, Deus opera sua tríplice manifestação, indo para o reino ressuscitado. Pagou o preço. Estamos redimidos. Deus tem provado isso, vindicado. E nós permanecemos justificados em Cristo diante dele, porque ele não pode pronunciar juízo, pois ele já tem julgado esse corpo do qual eu sou uma parte. O quê? Como eu sou uma parte, aqui está em mim, se minhas vozes estiverem em mim, as minhas palavras em vós, então que disserdes, pedireis ao Pai qualquer coisa em meu nome, isso será feito, porque ela está ali, justificados, glória a Deus. Oh, se eu pudesse fazer com que o mundo visse isso, porque aí está o corpo de Cristo vivendo, permanecendo redimido. Oh, que coisa, justificados aos seus olhos, porque nós somos justificados, somos sua vitória, a igreja é sua vitória. Surgimos esses últimos dias com este glorioso evangelho mostrando sua vitória. Ele morreu para este propósito e somos prova de sua vitória. Amém! Quando nós o vemos descendo e vivendo no meio da igreja, essa é a sua vitória. Mostra que ele não pode mantê-lo na sepultura, tampouco podem eles nos manter. Isso é correto e nós já estamos potencialmente ressuscitados porque nós temos ressuscitado da morte e incredulidade em sua palavra, dos credos denominacionais, para uma palavra eterna do Deus eterno, a qual é ele próprio, operando através de nós, manifestando-se que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E então a palavra continua se movendo para dentro do corpo, desde a cabeça, que é isto? Esta mesma palavra. Nada pode ser acrescentado ou tirado dela deste modo. Essa mesma palavra se move desde a cabeça à medida que o dia se aproxima para dentro do corpo, vindicando que eles são um. Eles são marido e mulher, eles são carne de sua carne, palavra de sua palavra, vida de sua vida, espírito de seu espírito. Está vendo? Amém! Como você sabe disso? Dá o mesmo testemunho, o mesmo fruto, a mesma palavra, veja. Manifesta Cristo, a mesma vida, o mesmo Deus, o mesmo Espírito, a mesma palavra, o mesmo livro. Amém. Os mesmos sinais, as coisas que eu faço também fareis. Oh, aleluia, que coisa. Note, a palavra vindicada em seu corpo é sua própria vitória e a razão de sua morte. Veja, a morte não no espírito. Quando ele morreu, ele somente morreu na carne. Seu espírito foi ao inferno e pregou para as almas em prisão. Está correto? Sua carne apenas morreu, então ele a manifestou e a vivificou. Vivificar significa tornar vivo sua carne, que era seu corpo. E essa é a palavra. Ela tem estado morta por anos, porém gradativamente começa a vir na reforma. E agora ele está de pé. Oh, como eu gostaria que eu tivesse tempo para voltar a Ezequiel e tirar aquelas ossos secos e lhe mostrar. Ele disse, poderão viver esses ossos novamente. Ele disse, profetiza. Como pode vir a profecia somente através do profeta? É a palavra do Senhor. Ouvi, ossos secos, a palavra do Senhor, e nervos, pele vieram sobre eles, e eles se levantaram num poderoso exército e começaram a marchar em direção a Sião. Glória a Deus, isso é Ele, a vitória.
Os resgatados do Senhor virão a Sião então com alegria. Em todos os seus santos montes nada fará mal nem destruirá. Ele prova a sua vida de ressurreição, então enquanto ele se vindica, ela, a noiva, é independente de todas as outras. Ela é uma mulher independente, uma grande ave de várias cores que é diferente de todas as outras. Vocês se lembram na Bíblia com respeito a isso? A grande ave de várias cores, porém, ela tinha o seu nome, ela tinha a sua vida. Como salpicavam a ave, ambas eram brancas. Então arrancava a cabeça de uma ave e deixava escorrer sobre o sangue sobre a outra. E a outra ave era salpicada com sangue vermelho e ela batia suas asas. Desse modo, o sangue clamava santo, 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 enquanto banhava o chão. Deste modo, Cristo, o macho morto, colocou seu sangue de sua vida dentro de nós, levando o seu sangue, clamando santo, santo, santo seja o Senhor. É uma ave de estranha aparência, seguramente, porém ela, a noiva, é identificada por ele e ela é independente de todas as outras. Mantém-se somente por ela enquanto ambos viveram. Mantém-se somente para ele. A palavra, nenhum adultério. Nenhum só sinal de denominação, nenhum só sinal de credo, nenhum adultério de modo algum. A palavra e ele somente. Sobre Cristo a rocha sólida permaneço. Todos os outros terrenos são bancos de areias movediças, disse Eric Perronet. Isso mesmo, Cristo a palavra. Ele era a palavra, ele é a palavra. E a igreja se torna a palavra por ele. Fazê-la uma parte dele, isso é a palavra novamente, pessoalmente identificada por ele, sua propriedade somente, sua propriedade somente. Ela é redimida por ele, através dele, para ele e para ele somente. Isso é correto, então, com respeito a que o diabo está uivando, porque isso está sendo revelado. Nós estamos num tempo perigoso. Lembre-se, a Escritura diz, quando estas coisas começarem a acontecer, o tempo não mais é. Ela está desaparecendo quando nós vemos a manifestação. Terremotos. Você viu aqueles 1000 mortos, outro dia terremotos em diversos lugares, disse sinais espantosos nos céus, colunas de fogo circulando em volta, como discos voadores. Eles não sabem o que é, vê? Eles não têm ideia. Você notou os anjos que desceram e investigaram Sodoma antes de que Sodoma fosse destruída? Se lembram disso? Houve um bando deles que desceu, 3. Um deles permaneceu com Abraão. Vocês se lembram? Eles eram luzes do céu que desceram no juízo investigador. Olhe onde todos eles foram encontrados, em volta do Pentágono e coisas, eles o encontram. É o juízo do mundo, Sodoma. E há um só representado, que será representado entre a igreja. Será o próprio Cristo verificando a si mesmo. Coisas espantosas acima nos céus e sinais abaixo na terra, certamente. Identificado. Oh, o diabo está uivando com respeito a isso, a verdade manifestada da promessa da palavra nela somente. Eles não têm a resposta. Quando Jesus veio, por que não responderam aqueles fariseus? Ele disse, se expulso demônios pelo dedo de Deus, por quem vós os expulsais? Está vendo? Ele permaneceu sozinho. E sua igreja permanece sozinha. Ela não está enganchada com nada. Mas ele foi identificado por Deus, sendo o corpo em que Deus habitou. E a igreja é identificada pelo seu corpo. Fazendo a mesma coisa, ela é seu corpo, a verdade manifestada de sua palavra prometida para os últimos dias, e só ela defende isso. Essa é a razão por que o diabo está uivando essas grandes organizações para estabelecer algo. Eles nunca farão isso, ela será arrebatada, não fechada. Ela está agora ressuscitada e pelo poder da palavra vindicada, prometida a ela. Amém! Como uma noiva que possui essa promessa. Ele me disse que ele retornaria para me buscar e eu crerei. Está vendo? Sim, Senhor, para encontrar-se com a sua liderança, seu Redentor, seu marido, seu Rei, seu Senhor, seu amado, seu Salvador, no lugar de encontro provido. Ele tem um lugar para encontrar-se com eles. Você sabe, sim, o noivo não esquece nada. Ele tem um anel, a identificação. Ele tem um manto que ela usa, a roupa dela, está vendo? E ele tem um lugar provido para encontrar-se com ela, que é no ar. Tudo tem sido completamente provido. Ele tem a ceia de casamento já preparado, convidados já escolhidos. Todos os anjos estão de pé ao redor, seus servos em sentido. Vai haver um encontro no ar.
naquele doce porvir. Eu vou te encontrar ali, naquele lar além do céu. Tal canção jamais ouvida por ouvidos mortais, será glorioso, eu declaro. E o próprio Filho de Deus será o líder, a plena manifestação de Deus, naquele encontro no ar. Oh, que coisa! Observe as suas vindicações agora. Tens tu ouvido a história contada sobre Moisés no junco? Ouvido falar do destemido Davi e sua funda? Tens ouvido a história contada sobre José, o sonhador, sobre Daniel, os leões que muitas vezes cantamos? Há muitos outros vindicados na Bíblia. Como anseio encontrar-me com todos eles, eu declaro. Logo o Senhor nos deixará encontrar com eles naquele encontro no ar. Pois vai haver um encontro no ar, naquele doce porvir. E eu vou te encontrar, te saudar ali, naquele lar, além do céu. Tal canção jamais ouvida, que jamais ouvida por ouvidos mortais, será glorioso, eu declaro. E o próprio Filho de Deus será o líder naquele encontro no ar. Oh, que coisa! Não amam isso? Agora o tríplice propósito desse seu grande mistério da revelação tem sido revelado. Ele é o principal. Esse é aquele. Oh, que coisa! Vamos cantá-la. Simplesmente não posso mais pregar. Sinto-me tão bem, veja. Oh, vai haver um encontro no ar. No doce porvir. Vou te encontrar e te saudar ali, naquele lar além do céu. Tal canção jamais ouvida por ouvidos mortais, será glorioso, eu declaro. E o próprio Filho de Deus, ele será o líder naquele encontro no ar. Vocês vão? Amém. Pela graça de Deus, você está vendo? Oh, que coisa. Tens tu ouvido falar do pequeno Moisés no junco? Ouvido falar do destemido Davi e sua funda? São todos tipos. Tens ouvido a história sobre José, o sonhador, sobre Daniel e os leões que muitas vezes cantamos. Há muitos outros na Bíblia, os quais são ele. E anseio encontrar-me com todos eles, eu declaro. Logo o Senhor nos deixará encontrar com eles, naquele encontro no... Mas há um só principal. Oh, vai haver um encontro no lar, no doce porvir. Vou te encontrar, te saudar ali, naquele lar além do céu. Tal canção jamais ouvida por ouvidos mortais será glorioso, eu declaro. E o próprio Filho de Deus será o líder naquele encontro no ar. Agora vamos encontrar uns com os outros, vamos todos metodistas, batistas, o que quer que seja, nascido de novo do Espírito de Deus, apertar as mãos dos outros enquanto cantamos. Oh, vai haver um encontro no ar, o doce porvir. Eu vou te encontrar, te saudar ali, naquele lar além do céu. Tal canção jamais ouvida, que jamais foi ouvida por ouvidos mortais, será glorioso, eu declaro. Pois o próprio Filho de Deus será o líder naquele encontro no ar. Oh, isso é maravilhoso, veja o que ele será. Agora olhe, simplesmente temos que encerrar, amigos, são quase 2 horas e estaremos aqui no jantar. Simplesmente tenha páginas e páginas disto, então vamos ter que encerrar sobre isso, não há fim. É uma revelação, é tão eterna quanto a palavra de Deus é eterna. Porém, o tríplice propósito do grande mistério de Deus é revelado. Deus manifestado em Cristo, Cristo manifestado na igreja, a fim de redimir a Eva perdida de volta à condição original no Jardim do Éden. Oh, que coisa!
Vai haver os momentos de grande gozo naquele dia, sim, e já nós cremos nisso. Não creem nisso? Só penso nessa canção toda vez que penso a respeito disso. Ele se vindicou em Daniel, em Moisés, em Jeremias, o que eles eram, os profetas para os quais a palavra veio. Veja, aqueles grandes homens. Tens tu ouvido a história sobre José, o sonhador, veja, e Daniel na cova dos leões e todos estes outros, aqueles o que eles eram? Profetas, está vendo? Porém, o principal, Deus estava apenas temporariamente tipificando-se neles. Ele se tipificou em Adão sabendo que era certo, mas saiu para redimir a sua esposa porque estava errada. Cristo não tinha que ser pecado, mas ele saiu e tomou o pecado para redimir o seu filho perdido. Está vendo? Ele tipificou-se. E Moisés no junco, e tens ouvido falar do destemido e Davi e sua funda, sobre a história de José, o sonhador profeta, e sobre Daniel, os leões, e muitas vezes cantamos. Há muitos outros na Bíblia. Eles são a Bíblia. Assim mesmo, todos eles foram manifestados nele. Sem ele, completamente estão perdidos, e eu tenho que me tornar uma parte disso para ser ele. Anseio encontrar-me com todos, declaro, mas o próprio Filho de Deus será o líder no encontro no ar. Hebreus 11 disse, eles não poderiam ser perfeitos sem nós. Mãos e pés não podem ser perfeitos sem o cérebro, o conhecimento, a cabeça e assim por diante. E nós todos somos aperfeiçoados nele. Assim que todos fomos batizados em um espírito, formando um corpo livres de juízo, passamos de pecado à morte. Amém. O próprio Filho de Deus será um líder naquele encontro no ar. Vocês o amam? Eu o amo. Eu o amo, porque, Senhor Jesus, que a unção do Espírito Santo venha sobre estes lenços, Senhor, e cure os enfermos. Pense, Cristo revelado em nós agora. Como ele foi revelado? Porque ele primeiro me amou. O que ele fez? E comprou minha salvação. Glória. Aquele grande anjo do concerto, aquele que esteve com Moisés no deserto, aquele que veio a Paulo no caminho de Damasco, esse mesmo que permitiu que sua foto fosse tirada conosco, o mesmo que estava na fotografia na revista Life outro dia, a mesma palavra, pelo mesmo Deus através dos mesmos canais, pela mesma maneira, pela mesma promessa. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então, ele está aqui. Os anjos de Deus estão acampados em redor daqueles que o temem e agarram-se somente à sua palavra. Ninguém pode respeitar essa palavra sem temer a Deus. Está vendo? Então aqui está ele aqui dentro nesta manhã conosco enquanto nós o adoramos no Espírito. Depois de uma dura mensagem como esta, penso que realmente devemos adorá-lo um pouquinho no Espírito. Apenas feche seus olhos e vamos cantar para ele novamente. Eu o amo, bem enquanto vocês levantam as mãos para ele. Eu o amo. Eu o amo, porque primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Oh, que coisa como nós o amamos. Fé no Pai, fé no Filho, fé no Espírito Santo. Esses 3 são um. Demônios tremerão, pecadores despertarão. Fé em Jeová faz qualquer coisa tremer. Amém, glória a Deus.
Como o amamos, realmente adore-o em seu coração, realmente adore-o. Pense quão formoso é o que ele tem feito. Olhe o que ele tem feito por nós todos esses anos, as visões, nenhuma só jamais falhou. Tudo o que ele disse que aconteceria veio exatamente da maneira como ele disse. Eu amo vocês, não se esqueçam dos mandamentos de Deus para vocês, filhinhos. Amem uns aos outros, amem a todos, certo ou errado, pecador ou santo, ame-os de qualquer maneira. Se você não ama, então ore a Deus para lhe ajudar, porque Deus amou o pecador e a natureza de Deus está em você. Se o homem está errado, ame-o de qualquer maneira. Não participe de seus pecados, não participe, mas com doçura, não com azedume e censura. Com doçura, fale a ele da esperança da vida que descansa dentro de você, através de Jesus Cristo sendo revelado a você pelo Espírito Santo. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá consolo. Ou seja, não se esqueça agora no lugar que for. Oh, bom esse nome. Nós temos o seu nome, nós o chamamos pelo seu nome, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Agora vou lhe dar um pequeno segredo, até que eu encontre novamente. Lembrem-se disso, enquanto nos pomos de pé, lembrem-se, nome santo e venerável é Jesus, o amado teu. Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do o que? A tríplice revelação. Esperança e gozo do céu revelada nele. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. O que? A esperança da terra e gozo do céu, tudo manifestado em Cristo. Deus, a igreja, tudo mais manifestado em Cristo. A Bíblia é Cristo, a Bíblia é a palavra escrita, que Ele é a palavra, a manifestação dela é a evidência da vida vindo na carne da palavra para manifestá-la. Oh, não é maravilhoso? Leva tu contigo. Ouça com atenção agora. Parabéns. Não se esqueça disto agora. Defender quando o mal te O que você deve fazer? Somente sussurre esse santo nome em oração. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Não conhecendo, naturalmente sendo espiritual, você observa coisas espirituais. Não conhecendo isso, Deus conhece, mas se você virar e olhar para o relógio, são em ponto 2 horas, o fim da segunda puxada. A terceira puxada está próxima, está vendo? Nome santo e venerável é Jesus, o amado teu. Rei dos reis, Senhor eterno, tu o clamarás no céu. Nome bom. Segunda puxada tem sido manifestada. A esperança do porvir. Nome bom. Doce a fé. A esperança do porvir.
Notou o Espírito tomar a mesma canção, elevando-a numa oitava mais alta. Sim, a próxima puxada está perto. Amém. Leva tu contigo o nome. É mais tarde do que você pensa. O Salvador. Seja no lugar que for. Esse nome dá consolo. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do... Agora, se as tentações vierem, o que você faz? Leva tu contigo o nome, para bem te defender. Quando o mal, algo para lhe fazer descrer agora, aparecer, somente lembra-te, sussurra esse santo nome em oração. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Vamos inclinar nossa cabeça agora, todos reverentemente. Olhem agora, assim que no nome santo e venerável. My prophet today, I am the Almighty God that has ordained thee to stand this hour. Yea, as thou makest preparation for thy departure, I say, look unto the region which thou hast come, where thou shalt see things along the horizon. For truly I have lifted thee up, that thou mightst see these things. Therefore, as thou goest thy way, prepare for the great things that I've called thee unto, for thou shalt not see this way here henceforth, for thou shalt see a new way, and thou shalt guide my people in that way. Agora, se você entende, o Espírito do Senhor caiu na reunião sobre línguas estranhas, falando-a com outro homem sem saber para interpretá-lo, com um outro homem sem ele saber. A palavra do Senhor. Você se lembra de quando o inimigo estava vindo, eles não sabiam o que fariam? O Espírito do Senhor caiu sobre um homem e revelou o que era para ser feito. Ah, que coisa. Somente inclinemos as cabeças agora, humildemente. Deus os abençoe. Pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Até nos encontrarmos pelo seu poder. Está bem, pastor. Oh, que Deus vos guarde em sua luz. Sublime graça do Senhor, que a infeliz
Senhor, que há um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Pai Celestial, estamos gratos a Ti, Pai Celestial, por mais essa palavra, Pai, que temos recebido, Pai, do Teu servo, Pai, o irmão Branda, Pai, o sétimo anjo, Pai, o mensageiro, Pai, para essa era, Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos por essa mensagem de restauração, Pai Celestial. Ó, Pai, pela revelação da Tua palavra, Pai Celestial, que essa palavra possa tomar, ó, Pai, lugar em cada coração, Pai, que tem ouvido, Pai Celestial. Que possa haver uma transformação, Pai, em cada vida, Senhor Jesus Cristo. Ó, Senhor, que possamos receber, ó, Pai, mais e mais daquela fé, Pai, daquela revelação, Pai, que precisamos, Pai Celestial, para sermos melhores cristãos, Pai Celestial. Cada dia, Pai, melhores, ó, Pai, te servindo, Pai Celestial. Recebendo, Pai, essa natureza, Pai, que é a natureza do Cordeiro, Pai Celestial. Para sermos obedientes à Tua voz, Pai, nesses dias, Senhor Jesus Cristo. Ó, Pai, sermos humildes, Pai Celestial, e mansos, Pai, como Tu fosse, Senhor Jesus Cristo, aqui na terra, Pai, vendo, Pai, manifestando aquela natureza, Pai, que era a natureza do Cordeiro, Senhor Jesus Cristo. Que possamos, Pai, ter, Pai Celestial, ó, Pai, essa palavra em nossas vidas, Senhor Jesus Cristo. Sermos, ó, Pai, filhos obedientes à Tua voz, Senhor. Essa palavra que veio para esses dias, Pai, para preparar a Tua noiva, Pai Celestial, para um grande arrebatamento, Pai, um grande, ó, Pai, evento, Pai, que está para acontecer, Pai Celestial. E que estamos muito próximos, Senhor Jesus Cristo, de se cumprir, Senhor Jesus Cristo. Estamos, ó, Pai Celestial, às portas, Senhor Jesus Cristo. Estamos só vivendo, Pai, os momentos, Pai, finais, Pai Celestial. Pela Tua graça, Tua misericórdia que tem, ó, Pai, se estendido ainda, Pai Celestial, por mais um tempo ainda para o povo, Pai Celestial. Também, ó, Pai, pedimos por nossos irmãos, Pai, que escutaram esse culto, assistiram, Pai Celestial, estão acompanhando, Pai Celestial. Ó, Pai Celestial, te pedimos por as suas famílias, Pai Celestial, e as necessidades, Pai Celestial, que eles têm, Senhor Jesus Cristo, seja material, seja cura, Senhor, seja libertação, Senhor Jesus Cristo, seja, ó, Pai Celestial, mais uma experiência mais contigo, Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor derrame aquilo que eles necessitam, Pai, em suas vidas, Pai Celestial, para que possa caminhar, Pai Celestial, mais próximo, mais perto, mais junto a Ti, Senhor Jesus Cristo. Ó, Deus, dê a cada um, Pai, que precisa, seja cura, seja libertação, Pai. Ó, Pai, ó, que todas essas necessidades, Senhor, seja, ó, Pai, suprida em suas vidas, Senhor Jesus Cristo. Pois nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó, Senhor, continue com cada um, Pai, nesse final de semana, Senhor Jesus Cristo, livrando de todo mal também, Senhor. E nesse domingo, Pai, traga cada um, Pai, com saúde, Pai Celestial, para que possam Te louvar, Pai, engrandecer o Teu nome, Senhor. Te pedimos, Te entregamos, Pai, tudo em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória e para a Tua honra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos, após esse hino, estão despedidos. Leva Tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá conforto, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir.
a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é a arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração, sendo por Jesus aceito, tu receberá perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir.